Protagonistas, um podcast apresentado por Ariane Lobo e Paloma Mina. Aqui você vai ouvir histórias reais de empreendedorismo e todos os perrengues que fazem parte dessa jornada. Um espaço onde o sucesso vai além do próprio negócio. Protagonizar as nossas histórias é o que a gente busca. Vem com a gente se inspirar? Bem-vindas, protagonistas, ao podcast que dá voz às mulheres empreendedoras e que estão escrevendo suas próprias histórias de sucesso. Não sei por qual plataforma você está acompanhando a gente agora, mas é sempre bom lembrar que nós estamos aonde, Ariane Lobo? Estamos no YouTube, no Spotify, no Instagram e no TikTok. Exatamente, nós estamos em 4 plataformas. Em qualquer uma delas, um like, uma curtida, uma inscrição faz muita diferença para o nosso trabalho chegar a mais pessoas. Compartilhamentos também, tá? Não cai o dedo e nem lasca esmalte. E leva informação. Exatamente, que é o mais importante. Exatamente. Né? E toda quarta-feira tem episódio subindo à meia-noite. Inclusive, hoje tem episódio também. O que tá subindo hoje é esse, amiga. É, esse no caso. É que eu tô aqui, ó, seguindo o seu roteiro. Não, toda quarta-feira sobe episódio e os cortes podem subir a qualquer momento. Então você fica de olho. Os cortes a gente sobe sempre no Instagram, com os melhores momentos de cada episódio. Por lá você pode já ter uma ideia de todas as entrevistadas que a gente teve, que são mais de 40 mulheres, né, Pá? Exatamente. Vamos bater 50 em breve. 50. E se você quiser conversar, anunciar ou apoiar a gente, o caminho é o mesmo. Nosso e-mail, podcastprotagonistas@gmail.com. É o nosso meio de contato e também a nossa chave Pix. Bom, e agora a gente vai falar, vocês sabem que o objetivo do Protagonistas é fortalecer, trocar experiências entre empreendedoras, né? Mas qual mãe sai tranquila de casa para trabalhar sabendo que seu filho pode ser uma vítima de abuso? Nenhuma, né? Então, foi pensando nisso que hoje a gente vai dar espaço e a voz do podcast para falar sobre educação sexual e como ela é uma ferramenta poderosa para evitar que as crianças se tornem vítimas. De acordo com a ONG SaferNet, que é uma das principais nesse assunto, o Brasil registrou mais de 70.800 queixas de abuso e exploração sexual infantil em 2023. Ou seja, pelo menos 8 crianças serão abusadas durante os 60 minutos que vai durar esse episódio. Nossa. A nossa convidada de hoje é a sexóloga Lu Cabral. Obrigada, gente. O assunto é pesadíssimo, mas que bom a gente poder te receber de novo. Pra quem não sabe, a Lu já teve aqui, né? Qual episódio que foi? 9, se não me engano. Uau. E... Contando a sua história e como entrou, né, nesse universo. Porque é tão bom ter alguém para falar a fundo sobre um assunto tão importante, né? E que a gente precisa chegar ao máximo de pessoas possível. Isso que é legal. Obrigada, gente. Prazer enorme de novo estar aqui. Que bacana fazer parte, né, desse momento, da gente levar realmente essa informação. Porque uma coisa que eu gosto bastante de falar, e a gente já começar logo desmistificando, pode ser mais leve quando a gente entende que o fenômeno educacional é algo para ser tranquilo, natural, positivo, para criar conexão familiar, né, e para não ser um bicho de 7 cabeças. A educação sexual, do jeito que ela foi colocada na nossa sociedade, era como se a gente fosse educar sobre sexo propriamente dito, como se a gente fosse incentivar as questões de identidade de gênero, orientação. É uma forma equivocada da gente entender isso. E a gente ficou nesse âmbito político e acabou que hoje em dia a gente está numa falha desse tripé tão importante, que é sociedade, família e escola. Então hoje a gente está num momento realmente um pouco crucial, por isso que é tão importante quando a gente tem esse lugar de vir trazer esse assunto, a gente aproveitar e a gente sempre dá um jeitinho de qualquer maneira, porque a gente sabe o quanto isso vai impactar. Que se chegar numa pessoa, ela já vai desconstruir o que ela entende e vai propagar e vai disseminar essa informação. Educação sexual qualquer educação que a gente dá para o nosso filho. A gente estava aqui nos bastidores falando como é bacana, a gente antecipa, né? A gente nunca espera um filho pedir para escovar o dente, espera um filho falar agora é hora de eu ir para escola, agora é hora de eu aprender a sentar à mesa. A gente vai sempre antecipando o que a gente acredita que é necessário para que ele seja um ser humano bacana, emocionalmente saudável. E a mesma coisa acontece com a sexualidade. Vale a gente lembrar que a gente está num país realmente que foi colonizado aí por
por religiões, a gente tem uma carga muito pesada, né, do cristianismo, então tudo que era voltado à sexualidade, as pessoas achavam que estava relacionado a sexo, e a gente E a sabe... pecado, e Sim, a coisa pecado. errada, e a coisa suja. E a gente sabe que é diferente, né? A Organização Mundial da Saúde preconiza a saúde sexual como algo fundamental à existência humana, porque ela está intimamente relacionada com o bem-estar psíquico, físico, emocional, social. Então, assim, é algo que a gente pode cobrar das autoridades, porque é um direito do ser humano ter saúde sexual. E a educação sexual, ela vai diretamente nesse âmbito, né? Como a gente constrói uma saúde sexual se a gente está com a base da sexualidade tão distorcida, conturbada? Esse episódio vai ao ar hoje, né? E a gente está falando tanto ultimamente de exploração sexual, mas vale a gente lembrar, gente, que a Ilha de Marajó ela existe em todos os cantos aí do Brasil. E sempre existiu, e é uma cultura triste que a gente vai ter que desconstruir. Pra quem não tá por dentro, o que é o caso da Ilha de Marajó? Esse caso, nessa ilha, infelizmente, é uma cultura tão antiga de explorar o corpo jovem que os pais entregam nas embarcações seus filhos de 5, 8, 7 anos para serem explorados por 5, 10, 20 reais. Né? Mas igual a isso, existe também uma ilha no Amazonas que tem um hotel, que existe há mais de 25 anos, subsidiado por alemães, que também só chegam ali através de aviões, de jatinhos, de barcos, e existe ali no Amazonas também para o consumo e para a exploração desses corpos. Vale a gente lembrar, gente, que existe uma cultura no nosso país de que o corpo do vulnerável, ele podia ser utilizado, né? Vamos falar assim, é tão esdrúxulo a gente falar isso, mas realmente, há pouco tempo atrás, casava-se com 13, 14, 15 anos. Vamos lembrar a cultura do nosso país. As meninas, né, meus anjos? Meninas, né? As meninas. As meninas. É porque eu acho, uma das coisas que eu acho muito importante falar, quando a gente fala de abuso sexual, sempre é pensado, eu tenho um menino, então isso não vai acontecer comigo. Vai. Também vai, tá? acontece. Porque o doente, eu não sei, nem vou usar a palavra doente, eu não sei nem que palavra usar, mas as pessoas, o abusador, ele não tá nem aí se é menino, se é menina. Muitos deles têm fissura por pessoas muito jovens. Então ele não tá nem aí. O seu anjinho pra ele é só mais um corpo que ele vai violar. E quando a Lu fala de pessoas vulneráveis, até pouco tempo se casava meninas com 13 anos. Se você for ver a sua bisavó aí, se você for puxar a capivara, você vai ver que ela deve ter casado muito jovem. E os homens mais velhos. Então era muito normal, né? Um homem de 40 anos casar com uma menina de 14. Qual que é o problema? Aí eu paro e jogo a pergunta. Pensa você, as meninas de 14 anos que você conhece, se você acha que elas deveriam ter vida sexual com os homens de 40 anos que você conhece. Exato. Olha, que fenômeno bacana você falou, porque assim, na adolescência é natural a gente trazer já esse olhar do sexo pra dentro do adolescer, que é um fenômeno biológico. Né, a gente vai estar ali cheio de feromônios, né? E assim, também é um consenso, a gente já sabe que a utilização de pornografia se dá a partir de 12 anos no mundo inteiro, e a prática do sexo a partir de 14,2 anos. Em qualquer lugar do mundo existe essas pesquisas. SaferNet é uma fonte segura, muito legal da gente trazer essas informações para quem sempre quer estar atualizado. Então a gente tem hoje, tá disponível para todo mundo acessar essas informações. Então, que nos amedronta, mas é natural e comum que a partir dos 14 anos já se descubra a sexualidade com pessoas da mesma idade, né? A descoberta, ela se dá, depende da cultura, depende do interesse, mas hormonalmente, biologicamente, o corpo começa a realmente ter essa inclinação. Né? Então, quem nos fez ali para vivenciar e começar essa prática. Claro que dependendo da cultura, da religião, do ensinamento, e hoje, vale a gente lembrar, gente, quando a gente dá informação, vocês sabiam que geralmente a gente minimiza, a gente retarda até o início da vida sexual? Não que isso seja um problema, mas tem tantas informações preciosas que não chegavam a gente, né? Então, por exemplo, que o corpo está preparado, que o corpo, quando a gente está pronta, sem medo, sem receio, quando a gente está extremamente estimulada, esse corpo ele recebe naturalmente, ele tem lubrificação. As meninas e os meninos não sabem, às vezes, desses fenômenos que o nosso corpo tem quando a gente tá tudo bem. Não tô com medo de uma gravidez não planejada, de uma IST, o meu corpo vai relaxar e vai tudo ser normal, não vai doer, não vai sangrar. Quando você dá essa base já para os adolescentes, eu trabalho bastante roda de adolescentes, eles já dão uma olhadinha e falam, uau, porque se realmente eles começam a sentir aquilo, é sinal de que talvez, então, eu não tô tão preparado assim, porque tem responsabilidade junto com o início da prática sexual. Então, até essa informação biológica, fisiológica do que vai acontecer, a gente dando de forma clara, a gente vai mudando o olhar dessa adolescência pro início da prática sexual.
Lu, vamos dar... Bora. E trazer a informação, né? A isso. informação é muito importante. A gente vai entrar aí nesse aspecto de como abordar o assunto sexo, né? Que você falou mais a questão da adolescência como o ato sexual em si, Isso. né? Por esse despertar até biologicamente falando. Mas uma grande dúvida e um grande tabu é falar sobre sexo, sobre educação sexual com crianças. Infantil. Por ter essa associação com o sexo e que não tem nada a ver, né, Lu? Perfeito. Então, como abordar com uma criança? Quais são os limites do seu corpo? Olha, vamos lá. Olha como é tão bacana. Gente, a gente já existe países como o Canadá, por exemplo, que na hora do intervalo existem totens no ambiente público, totens super divertidos, coloridos, que eu tenho uma amiga íntima que mora, falou, olha aqui a escola da minha filha, e onde tem acesso ali, aonde que é o toque bom, toque ruim, segredo bom, segredo ruim, ambiente público, ambiente privado, a criança na hora do brincar, ela tá acessando essas informações para já ir se familiarizando. O que a gente costuma falar? A gente não tem essa cultura de pedir permissão para os nossos filhos, até quando a gente tem um filho bebê e tá dando banho, o ideal seria que a gente falasse, olha, agora a mamãe tá dando um banho em você, eu tô te limpando, eu vou limpar aqui sua vulva, ou a sua vagina, é vulva, mas a gente usa bastante vagina no senso comum, porque você ainda não consegue, em breve você vai conseguir limpar sozinha, porque é uma região tão importante, isso um bebezinho, porque a gente sabe que já existe uma relação uterínea, inclusive com os nossos filhos. Conforme eles vão aprendendo as palavras, no momento do banho é super importante a gente usar um sabão. Olha aqui, você viu que esse sabãozinho a mamãe tá limpando aqui do seu peito, que é uma parte íntima, então você já consegue limpar sozinha. Aqui é a sua vulva, vai limpar o bumbum, é um lugar especial. Você sabia que é um lugar especial? É tanto que a gente usa calcinha, os meninos usam cueca, e você vai dando nome, explicando que aquela é uma região íntima. E muito melhor do que isso, gente. A gente tem que tomar cuidado com alguns hábitos antigos que a gente tinha, dar um beijinho, né? O vovô, a vovó, tio, nós mesmos, pais, às vezes dá um selinho na boca, e aí se eu recebo de uma outra pessoa e acho natural, quem me ama. Então, beijar bumbumzinho de criança, beijar ali a vulva, ou mesmo pênis, não é o melhor lugar. Aliás, é um lugar que não deve receber um carinho, um afeto. Como é que a criança vai identificar que aquele vô que ele tanto ama, que brinca, que diverte, e que de repente dá um carinho, um afeto naquela região, é diferente de uma outra pessoa que também é legal, que também dá balinha, que também brinca. Que também mora na casa, que mora também na acessa casa, a criança. isso. Porque geralmente, vale a gente lembrar muito, o abusador, ele tá no universo da criança. Ele gosta, ele consegue se aproximar, ele tem... Não é o homem do saco, né? Não é o Lu? homem do saco. É alguém que convive com a Ele criança. ganha a confiança Ele da ganha criança. confiança. Isso é importante a gente relatar, que é essa diferença. Eu vou contar um caso aqui pra vocês, porque eu acho que com exemplos Fica fácil. fica mais fácil das pessoas entenderem. Eu tenho um casal, né? Conheço há muitos anos. E eles estavam com uma filha que tinha acabado de fazer 3 anos. E aí, por hábito, eles sempre falavam, olha, papai, mamãe, tá te trocando. Mas só quem pode colocar a mão aqui é o papai e a mamãe, porque é uma área íntima, não sei o que lá. Um belo dia, a menina tinha acabado de fazer 3 anos, ela vira e fala assim, mas nem o fulano pode? Não, filha, nem o fulano. Porque ele colocou a mão aqui? Colocou. E o que ele fez? Ele fez cosquinha. E se tratava do irmão do pai da criança. Tio, né? Tio. E não é assim, tio agregado. Não era tio. E era uma pessoa que convivia, que tinha acesso àquela criança, muito acesso, por muitas horas. E aí, o que me deixou... Aí eu vou trazer uma coisa que deixou a gente chocada. Me deixou chocada, não sei se a Ari deixou chocada. A gente abriu uma enquete antes de você vir aqui, Lu. E a imensa maioria das perguntas é: qual é a hora certa de falar? Qual é a hora certa de falar? Eu não sei se é porque eu tô com esse caso na cabeça. Eu pensei comigo, mas que cacete, tem que se perguntar qual que é a hora errada. Quando porque não? assim, quando não, assim, eu fiquei pensando qual é o malefício de você falar pra criança. O que vai acontecer? Qual Ninguém é o tempo certo? Não é demorar demais? Não é o demorar demais? Que ninguém tá falando de você dar um livro do Kama Sutra, de você botar vídeos da Brasileirinhas e vocês sabem o que eu tô falando. Ninguém tá falando disso. Tá falando de falar o mínimo pra aquela criança. Olha, aqui ninguém pode colocar a mão. Porque se esse pai e se essa mãe tivessem esse pudor... Ai, qual será a hora certa? Será que é aos 5? Quanto tempo poderia durar, né? Esse tio teria abusado dos 3 até aos 5. Ai, será que aos 7 é uma boa idade? Teria abusado dos 3 até os 7. Dos 3 até os 9. Então,
Eu fiquei muito chocada, E é o que Lu. você falou. Por o que os abusador pais fazem isso? Porque é uma desconstrução, mas olha que legal que você trouxe vários elementos muito ricos. Primeiro, a gente tem que lembrar que no nosso país, aqui no Brasil, as maiores vítimas, quase 62%, são de 0 a 13 anos, dos casos que são notificados, e vale a gente lembrar que só 10% estima-se que são notificados. Então, a maior vítima hoje de abuso no nosso país é de 0 a 13 anos. Né? Então, como é que eu vou deixar esperar chegar no adolescer para falar de proteção? Porque daí já tá feito todo o horror, o trauma já está instaurado e aí muitas outras consequências alinhadas. Então, vale a gente lembrar que educação sexual e falar de proteção não é falar de sexo na primeira infância, não faz parte. Sexualidade é o contato com o outro, intimidade, onde eu recebo carinho, onde eu não recebo, como eu brinco com meu coleguinha, até onde eu posso tocar, ter que respeitar, onde eu dou um carinho num amiguinho, onde eu recebo carinho, né? Qual é o limite, onde o consentimento, privacidade, a gente vai dando todas essas noções até para a gente minimizar algumas coisas que acontecem, por exemplo, no âmbito escolar. Quando a criança se desfralda e ela tem acesso mais às suas partes, é natural, totalmente típico e esperado esse autotoque, né? Esse momento de se conhecer, isso é esperado, especialmente esse momento do desfraude. Nesse momento, se a gente não começa a dar noção de ambiente público, ambiente privado, de noção de intimidade, às vezes a criança se sente confortável de se manipular, por exemplo, na sala de aula. Recebo, às vezes, muitos pais, professores falam, olha, na minha sala está acontecendo isso. Veja só, se a gente lá atrás antecipar, que é um momento só, vai desfraldar, vai ver sua filha tocando, olha, lembra que a mamãe falou que é uma região íntima, super importante, só diz respeito a você? Esse toque de descoberta você tem que fazer num ambiente seguro, no seu quarto, depois que você toma um banho, porque é uma região também especial. Você pode até dar um exemplo, por exemplo, filha, você toca no seu olho, consegue colocar o dedo no seu olho, igual na bochecha? Faz assim com a criança, enche a bochecha. Tenta colocar agora dentro do olho. A criança não vai conseguir. Sabendo que é uma região que é mais delicada, mais sensível. A sua vagina, a sua vulva também é delicada. Então, se você toda hora colocar a mãozinha lá, pode machucar, porque ela é sensível. Então, a gente faz isso num ambiente, quando você está tranquilo, com a mãozinha limpa, que é um momento só seu. Se eu educo minha filha assim, dificilmente eu tenho certeza que ela vai ficar na escola, se esfregando, por exemplo, na carteira, se manipulando no sofá, porque você educou de que existe um lugar específico para você fazer esse autotoque de descoberta que é saudável, né? Esse autotoque, de vez em quando, no ambiente seguro, ele é saudável. Ele diz respeito até, inclusive, à criatividade da criança. Porque eu começo a descobrir o mundo através do meu corpo, é isso que eu entendo. E quando a criança ela tem isso muito saudável, ela consegue fazer de forma tranquila, são crianças que geralmente despertam essa curiosidade para outras coisas da vida. E isso não quer dizer que ela vai despertar a sexualidade dela de jeito nenhum. Antes do Exatamente. Tempo. A gente percebe crianças que têm essa repulsa em casa, não toca, não faz assim, isso é feio. São essas que, de repente, no ambiente público, estão fazendo esse autotoque de maneira ruim, num ambiente que não é legal, e às vezes até provocando as pessoas que têm... Aí cresce, não coloca a mão, não coloca a mão. Vai ser daqueles 1.000 homens que por ano não amputam pênis porque não lava. Então aquilo faz parte. Eu acho que você tem que ensinar como que lida e com naturalidade também. E o pior pode começar a fazer escondido, fora de casa, sem o conhecimento dos pais. Então é tão ruim você não ter com quem conversar, não sentir essa abertura. E aí vale também uma dica. O que a gente costuma fazer que eu reparo? A gente precisa trazer esse olhar para o nosso educar, igual a gente fala de escovar dente, igual a gente fica tão preocupada com alfabetização, com dente limpo, com não ter cárie, e esquece da maior preciosidade que é essa educação mental que é esse corpo ali do vulnerável que, infelizmente, é o mais que está sendo atingido porque é uma criança que não sabe se defender, que não tem noção do perigo. E vale a gente lembrar, gente, que a gente fala tanto de abuso nem sempre é dolorido. Aliás, grande parte deles não é. Mas o abuso também não é só o toque, né? Expor a criança a imagens inadequadas, expor a criança a vídeos, expor a criança a dancinhas mais erotizadas, mais adultizadas, que a gente acha bonitinho, engraçado, também pode levar ela a uma distorção de imagem do próprio corpo e do que é possível ou não. Porque se eu danço tanto assim sensual, então e aí eu vejo outro adulto fazendo, eu tenho esse reflexo. Mas posso abrir um parênteses aqui? Bora. Eu sou dos anos 90, o meu chassi é 86. É o Tchan, a gente é da época. Então, eu sou da época do El Tchan, da dança da boquinha da garrafa. Gente, de verdade, eu tinha 9 anos, eu não via maldade alguma. O que eu percebi, o que me era estranho, era alguns adultos que faziam cara feia.
Mas pra mim era só uma coreografia, eu não tinha aquilo Como maldade. nenhuma. E aí tem um outro fato. Na minha geração, a gente é de uma geração que eu sou de 86, né? Então estavam vivendo o fenômeno da AIDS. Então o que aconteceu? Na minha geração, dentro da escola, se falava muito de sexualidade, de você se precaver. Eu lembro que eu sabia que tinha que usar camisinha, eu nem sabia onde se colocava a camisinha. Porque se falava, tinha campanha na televisão em massa, numa época que a televisão era o maior meio de comunicação. Tinha no rádio. Até a apresentadora de programa infantil falava. E aquilo tava no meu imaginário. Porque foi uma epidemia, né? Daí, e aquilo tava no meu imaginário em algum lugar. Nada daquilo era relacionado à dança da garrafa, por exemplo. Você entende? A gente tinha umas referências do próprio corpo e tal, a gente tinha muito na escola. Tanto que eu não lembro do meu pai e da minha mãe falarem disso comigo. Mas na escola você lembra? Então, na escola tinha. Você também lembra disso? Lógico que depois que você tem uns 12, 13 anos, você começa a ter aulas relacionadas a doenças sexualmente transmissíveis, etc. ISTs. ISTs hoje em dia e tal. Eu lembro que a minha avó tinha muito uma preocupação, assim, quando a gente era bem pequenininho. Não senta no colo de ninguém, não deixa ninguém se esfregar em você. Nunca aconteceu. Mas se tivesse acontecido, eu teria um ambiente pra falar, vó, lembra aquilo que você falou que não era pra acontecer? Aconteceu. Uma avó antenada. E essa você aí. evitar Muito também, antenada. né? Não, Se mas você... era uma avó. Eu também evitaria. No momento do WhatsApp, opa, tá acontecendo alguma coisa errada. Tá acontecendo alguma coisa estranha. Por mais que você, como criança, seja a parte fraca da história, só aconteceria uma vez. Mas eu só queria falar uma coisa. Que horas... a minha avó falava porque tinha casos ela tinha tido um caso de pedofilia na família. Ela tinha pavor que acontecesse isso com a gente. Mas, assim, o resto... a menstruação, quando acontecer, você tem que pedir... os meus pais falaram isso. Mas, como é que eu posso dizer? O bruto mesmo da informação tinha na escola. Que horas a escola parou de falar disso? Porque você vai na internet, eu acho que a pessoa tem todo o direito de ter a religião que ela quiser, de ser conservadora, de ser pra frente, pra fazer o que ela quiser. Mas aí, eu não quero que um estranho fale disso com meu filho. Beleza, você vai falar com seu filho em casa? Eu não sei a hora certa de falar com meu filho. Meu querido, aí seu filho vai ficar o quê? Sem saber. Seu filho vai buscar uma informação. Não, ele vai ser educado na internet. Não, se ele tiver 3 anos de idade, ele vai ser uma vítima fácil pra esse pessoal. E aí depois você vai ter que tratar um trauma, o que é muito mais difícil. Pior. Porra, muito mais caro, um tempo e dinheiro. Você falou uma coisa tão fantástica, porque assim, essa coisa do momento, do time, quando que isso se perdeu? Porque a gente tinha, quanto mais as leis foram abrangendo, e aí os direitos, você vê que hoje a gente acha que tem essa liberdade, mas a gente já não tem, né? Mesmo nas mídias. Não tem nada. O que a gente traz tanto conteúdo bacana, quem é da sexualidade, e não vai pra frente. A gente tá falando de educação sexual, não estamos falando de sexo. E aí você vê milhões de pessoas que têm milhares de seguidores falando exatamente de um sexo pornográfico. Cuidar de derrubar a rede de pornografia, ninguém cuida. Faz. Cuidar de derrubar de uma rede social um conteúdo de educação sexual. Eu não quero que meu filho tenha acesso. Tá, mas você vai falar? Isso? Você vai fazer? Você não quer que a escola faça? Você vai fazer? Você não quer que a internet faça? Você vai fazer? Mas tem um jeito fácil, que hoje em dia eu até fiz um podcast numa escola também, que foi bem legal. Eu tenho um momento que eu chamo de papo de adolescente. Mas assim, como que seria o melhor momento da vida? É muito mais fácil, isso até que eu ia falar. Educar no tete a tete, para quem não teve educação sexual, porque vamos pensar assim, tem umas gerações, eu tenho 44 anos, estudo isso há 6 anos, e tô super familiarizada. Então assim, toda roda de conversa, pessoal, as mães já me chamam, pra mim tá tranquilo, tá natural. Pra mim faz parte do meu ser falar sobre isso. É muito difícil você oferecer pros seus filhos aquilo que você não teve. Então a gente esbarra, tem muitos pais que tiveram uma educação muito falha e provavelmente talvez tenham sido vítimas de abuso, de qualquer esfera, porque não tem um ambiente, gente, não tem um ambiente que a gente vá fazer uma intervenção que não tenha naquela mesa, naquela roda, alguma mulher que foi agredida de alguma forma abusiva, verbal, emocional ou de violência de fato mesmo. Não tem. Mesmo nos grupos, nas certificações que eu fiz, sempre tinha muitas psicólogas ou pedagogas que estavam fazendo certificação justamente por terem sido vítimas, falando, eu vou levantar essa causa. Então, o que eu queria falar? É muito mais tranquilo, gostoso e confortável trabalhar em grupo. Então, realmente, trazer essa ambiência na escola é algo que funciona mais.
Porque até os jovens, as crianças ficam... Você usar o momento lúdico, por exemplo, na escola, a gente ensina oficinas das emoções. Então, você vai fazer fantoches com partes do corpo. No brincar, no lúdico, você vai trazendo esse elemento do que pode, do que não pode. Nas músicas, cantando uma música, que a criança geralmente gosta de música, de brincar. Eu até sugiro, sempre acho que não precisa ter uma matéria, uma disciplina específica para falar sobre isso, mas precisa ter uma capacitação do corpo docente para lidar de maneira mais assertiva no dia a dia, conforme for surgindo uma demanda. Aí ele abaixou. Outro dia eu tive um exemplo que eu vou dar nítido. Uma mãe falou: estou indignada. Uma escola construtivista, que é dos nossos filhos, porque a Manu falou que fulano de tal abriu a calça dela e foi olhar, né, a periquita, Lu. Eu sei que tá errado, mas eu chamo assim. Eu falei, e ela foi falar pra professora, e a professora não me ligou até agora. Eu falei pra ela, olha, normal ela não ter te ligado, porque é natural em criança de 4 a 5 anos olhar um outro, deixa eu ver, deixa eu não ver. Essa descoberta é um comportamento típico de 3 a 4 anos. Não é típico de 7, 8, 9 anos de idade. Aí a gente tá com um probleminha, a gente vai ter que intervir. Mas é típico ficar, olha o bumbum, eles gostam muito de falar das excreções, né? Mas olha, gostam de falar de cocô, de peido, xixi, cocô, xixi. acha graça, Acha graça, acha engraçado, olha o bumbum dela. Então, é tranquilo. Então, pra ela, a professora sabe que aquilo é tranquilo. Agora, o que eu faço com isso? Vamos parar? Olha, você tem que perguntar. Aí é uma região importante, você não deve abrir, porque é o bumbum dela, a gente não fica olhando o bumbum. É uma região íntima, você deve tocar e pedir permissão pra sua amiguinha e jamais tocar nessas partes tão importantes. O problema é se pediu permissão, a tal da Manu deu permissão e a mãe vai ficar doida com a história. Não. Então, a gente sempre fala da parte íntima, mas pra tocar no corpo do amiguinho, você pedir permissão. Então, até pra você receber um abraço, porque hoje em dia a gente tem, nessas escolas mais preocupadas, por exemplo, crianças autistas ou com síndrome de Down que gostam de abraçar mais e elas vão educando, olha, esse amiguinho, ele gosta mais de abraço. Eu acho tão legal que a criança, ela sabe até educar melhor a gente, né? Não, ele me abraça mais porque ele gosta desse carinho, é o jeito que ele se comunica. Olha que coisa fantástica. Ela sabe que é através. Mas, ó, no momento do dia a dia. E a criança entende. Da onde vocês tiraram que as crianças são tontas? Elas sabem da tudo. Da onde vocês tiraram isso? E essa educação infantil, educação sexual infantil, quais os benefícios a longo prazo que você acha que essa educação então, traz? Quando a gente já vai colocando essa criança em contato com esses elementos, primeiro, vai ficando natural, vai ficando tranquilo falar sobre isso, e aí conforme eles vão se desenvolvendo e vão tendo as suas questões corporais, que eu gosto tanto de falar de corporidade, que é aquela descoberta, meu corpo começa a mudar, ou eu começo a sentir qualquer coisa estranha, ou eu me sinto feio, ou eu tô gordinho, aquelas discussões que as crianças vão se dando, eles vão ter naturalidade de lidar com essa demanda num momento que é muito impactante, que é no adolescer. Aí quando começa o adolescer a partir dos 10 anos, agora a gente já entende a pediatria mundial, né? Então eles começam a ter essas mudanças. Eles conseguem tratar isso de forma mais leve, mas eles conseguem se prevenir. A gente educa na educação infantil 4 regras básicas, que é um conceito também mundial, que é o primeiro, eles têm que saber onde não devem receber carinho, afeto, esse toque ruim, esse segredo bom. Se acontece, a gente vai educar e vai ensinar sobre 4 regras básicas de proteção, que é, primeiro, falar não. Não pode, não quero receber carinho aí, não toca aí. Segundo, gritar, se a pessoa continuar. Terceiro, sair correndo. E quarto, pedir ajuda para a rede de apoio, a pessoa que você mais confia. Se eu não falar pro meu filho essas 4 coisas, olha, se alguém tocar, você deve falar que não pode, fortemente. Continuou, você grita, socorro, uma palavra de expressão. Se continuar, você sai correndo. E em quarto, você pede ajuda de alguém, de algum adulto responsivo que você confia. Se eu não falo isso verbalizando do jeito que a gente tá aqui, ele não vai saber. Ele não sabe o que fazer. Eu conheço um outro caso. Gente, é assim, ó. Não é que, Paloma vive num mundo onde acontece um monte de coisas de pedofilia. Mas é que se você sai da bolha do perfeito, se você sai da bolha do, imagina, isso não acontece, pra que eu vou falar disso? Deus me livre de falar, atrai. Se você para pra prestar atenção, não é uma, não é duas, é um monte de história. Porque, como eu falei aqui no início do episódio, durante esse episódio, 8 crianças vão ser abusadas. Você acha que nenhuma dessas vai estar perto de você? Vai estar. Aí eu conheço um outro caso de uma pessoa que era abusada desde bebê por um tio, que os pais iam trabalhar e deixavam na casa dos tios mais velhos. Uhum. Ela foi abusada a vida inteira. No meio da adolescência, esse homem morreu. E aí que ela se sentiu segura pra falar. Porque enquanto era pequena, não entendia o que estava acontecendo. Quando entendeu que era errado e falou que ia contar pro pai e pra mãe, não tinha uma orientação clara igual essa que a Lu falou. Ele falava, se você contar, eu mato eles. É isso que eu ia falar. Eles o abusador, eles acabam com a mente da eles vítima. Acabam
com a mente. É um corpo que eles vão abusar, eles querem continuar abusando. Isso que a Lu falou agora há pouco, que nem todo abuso tem dor. Por que nem todo abuso tem dor? Porque ele quer continuar repetindo aquilo. Se ele faz alguma coisa que fere muito a criança, os pais vão perceber. Eles vão perceber. Então, assim, fica muito pudica. Eu acho que tudo bem, que cada um tem, assim... Mas eu sou uma pessoa muito prática. E o mundo tá cheio de pedófilo. Se a gente optar por não educar, a gente tá Você deseducando. Você tá expondo o seu filho. Porque esse cara, ele não vai parar pra pensar. Ele só tem 3 aninhos. É um anjinho. Ele não tá nem aí. Aí ele perguntou uma coisa tão legal, né? Também, qual é o benefício? Tem uma outra questão que é um benefício maravilhoso para as famílias entenderem. A esfera da sexualidade é algo muito íntimo, né? Que é o nosso corpo, é uma intimidade profunda. Quando a gente, como pais ou como educadores, como cuidadores, a gente dá conta de dar respostas assertivas, de acordo com as fases, é claro, a gente vai criando um vínculo e um elo imprescindível para qualquer outra coisa mais grave. Então, assim, quando eu ignoro uma pergunta do meu filho, finjo que eu não ouvi, ou aí eu dou oportunidade, porque a partir do momento que a criança já tá alfabetizada, gente, ela tem acesso à internet, pode não ser na sua casa, você pode ser um pai vigiloso que tá sempre ali orientando, acompanhando o que a criança tá acessando, mas ela vai ter na casa de um amiguinho, na escola, e num clique, geralmente toda palestra que eu dou, eu falo pro pai, você já clicou assim, colocou no site de busca uma palavra infantil? Xoxota, pichiroca, pitola, qualquer coisa. Ou então, como eu nasci, como eu entrei na sua barriga. A rede de pornografia mobiliza mais de 8 bilhões de dólares, é muito dinheiro. Sempre as primeiras buscas vão cair nas piores pornografias. E ali vai ser a imagem que os nossos filhos estão construindo de sexualidade. Então, se nós não educarmos para afetividade, para o amor, para a parceria, porque é bom no momento certo, com a pessoa certa, eles não vão encontrar isso. Sobre as fases. Quais são essas fases? São 3? Então, na verdade, a gente divide a primeira infância aí de 0 a 6 anos, 7 anos, onde a gente vai falar dessas regras de proteção, onde vai falar dos toques bons e toques ruins, desse afeto, onde receber ou não afeto. De 7 anos que já está alfabetizado, até mais ou menos 10, que agora a adolescência começou, a gente já começa a trazer mais elementos, porque eles são mais curiosos, e de dar nomes mais verdadeiros, respostas mais significativas. Então, como eu nasci, você vai ter que falar de coito, né? Com uma criança de 8, 9 anos, você fala, olha, o pênis entra na vulva, e aí sai um líquido, que esse líquido, quando os adultos namoram, no momento certo, que os corpos ficam nus. Para criança de 0 a 6 anos, você não precisa falar sobre isso, mas você pode falar que os adultos namoram, e que é um namoro bom e os corpos ficam coladinhos. Por quê? Para criança a partir de 7, você fala que namora, que os corpos ficam nus, esse namoro é uma coisa boa no momento certo e que é ali que a gente consegue fazer um bebê. Por que a gente tem que dar a noção de nu? Porque num clique, quando eles colocam, eles vão ver um nu. Se você não conecta, não dá uma resposta satisfatória e ele olhar lá e falar, nossa, minha mãe não sabe de nada. Você começa a criar o quê? Desconexão. Então, você não pode negar algo que eles vão, num clique, a partir de 6 anos, de repente, colocar lá e vão ver corpos pelados. Ou que tá claro e eles podem ver, né? na qualquer TV, lugar. em algum momento. Entendi. Então, nessa faixa etária, dos 7 aos 10, se surge uma curiosidade, a gente viu já alguma coisa, perguntou, você já pode falar. A gente já dá respostas mais significativas. Tá. Já fala que o pênis entra na vulva, porque eles vão acessar esse tipo de conteúdo. A gente já sabe, mundialmente, a partir de 12 anos, já existe um consumo de pornografia na internet. E tem uma outra questão. As meninas não. As meninas são protegidas o máximo que pode do assunto. Os meninos, dependendo da família, quando ele tiver 12 anos, alguém, hoje em dia, sei lá como é que faz hoje em dia, mas quando eu tinha essa idade, dava uma revistinha de pornografia pro menino. Você tem que ensinar a ser homem, tem um medo que o menino vire um homossexual, então já fica estimulando a sexualidade pro lado que a família acha que é certo. Você tem casos de meninos de 15 anos que são levados a prostíbulos, e não é pelo homem do saco também não, viu, meu anjo? É pelo pai, pelo avô, pelo tio. Só que o que as pessoas esquecem? Os meninos convivem com as meninas. Então, então, eu acho que tem e é uma agressão, viu, pá? É uma agressão. Não, eu acho que é uma agressão. Super agressão. Só que eu acho assim, é isso que você estava falando. Eles têm acesso. Por mais que, vamos supor, a Laura tem um controle super rígido do celular. Será que as 25 crianças têm esse controle super rígido? Será que os 25 pais estão olhando todo dia o que tá lá? Sempre tem um... É o que a Lu falou, não vai ser em perdido, casa, mas sempre vai tem ser um em perdido. lugar. E aí, a Lu tá falando de estratégia, você acabou de perguntar de idade, né? E só faltou a última faixa, dos 10 em diante. Do adolescente, que daí, aí o sexo faz parte mesmo. Eu costumo dividir também sempre as turmas assim, quando tem a menarca e semenarca. Então, hoje em dia, as meninas já têm algumas tendo a menarca a partir de 9, 10 anos.
super crianças, mas já tendo a primeira menstruação. Tá. Os meninos, a semenarca é aquela ejaculação noturna involuntária. Quando você tem essa ejaculação noturna, geralmente a partir dos 12 anos no menino, o pré-púbere começa com 10 anos, só que daí algumas vão desenvolver mais rápido, outra menos. Menstruou, você vai ter que ter uma conversa de sexo, você vai ter que falar realmente sobre o ato que pode engravidar, que não pode, porque pode ser de um abuso, pode ser de uma brincadeira, pode ser de alguma coisa, mas essa menina super nova pode aparecer grávida a partir do momento que menstruou. Esse é um fato. Você compartilhou esses dias um post do menino que eu teve relação. eu vou falar. Primeiro eu vou fazer uma pergunta. Você tá falando de várias estratégias conforme a idade. Mas você seria Tá certo falar que a melhor estratégia é sempre falar com clareza, que é pra... Vamos reforçar esse lance da confiança. Da confiança, de criar conexão. A verdade é sempre a melhor. A verdade é sempre a melhor. A verdade conecta. Tá. Porque isso que eu ia falar, lá na nossa época da dança da garrafa que a gente fazia, a gente não tinha o fenômeno de hoje em dia, que é o fenômeno da internet. Não tinha. Então, assim, a gente não... Quando que a gente viu uma cena, nós mulheres, eu sou da década de 79, nasci em 79, a gente foi ver um corpo, um pênis, acho que quando você foi na abertura de Tieta você exatamente, viu. Né? Assim, a gente não tinha acesso. Hoje essas crianças têm imagens, gente, extremamente deturpadas. Vocês não fazem ideia do que chega na escola. Inclusive já tem escolas. Essa escola que eu fui fazer um podcast, existiam adolescentes de 14 aqui na Zona Norte de São Paulo, tá? Adolescentes de 14, 13 anos divulgando, rindo, vídeos de outros adolescentes tendo relações sexuais com crianças, bebês, achando engraçado. Oi? Sim. Porque... Vídeos de adolescentes abusando de crianças de 4, 5, 6 anos, rodando numa escola particular. Tá? E tanto que se protege essas crianças, temo pela vida delas. Não sabem contar dinheiro, vou dar minha opinião, tá? São totalmente despreparados, não sabem mexer em dinheiro, não sabem atravessar uma rua, não sabem fazer nada sem o celular. E eu acho que se você tem condição de proteger seu filho, não sou eu que vou falar pra você que tá errada. Só que protege muito desse assunto. Aí olha que loucura. Você às vezes tem toda uma preocupação espiritual e religiosa tal. Só que você não explica pro seu filho, o sexo tá tão longe, que você não explica pra ele que sexo com bebê não. Que isso é um crime. E evitar não resolve. Que isso evitar não resolve. Inclusive o crime ficar propagando essas imagens. Né? Você tem que ter Exatamente. E você pode ser preso. Pai que tá vendo que tá sendo omisso. E aí, eu queria falar, Lu, eu coloquei outro dia, porque eu fiquei muito indignada. Um jovem mandando uma foto de uma pílula do dia seguinte, 2 pílulas. E aí ele falando pra namorada, eu já tomei a minha. Ela, como assim você já tomou a sua? Pra garantir que você não vai ficar grávida, eu já fiz a minha parte. Ela, não, mas eu que tomo as 2. Ele, não. Eu tomo uma e você toma a outra. Era uma conversa de WhatsApp. Falei, olha que pessoas despreparadas. Porque aí tem o dinheiro, porque comprou a pílula. Tem a liberdade pra transar, né? Um lugar, imagino eu, né? Que seja não foi lá como foi. Que não foi em praça pública. Tem pra mim que não foi em praça pública, nem numa caixa d'água. Tem a liberdade... E não tem a educação sexual. Que adultos serão esses que não sabem prevenir uma gravidez? E a nossa geração, ela sabia. Porque tinha acesso. Porque tinha acesso, aula de educação. Se falava escola, de sexo, sim. Se falava de sexo. Ó, hoje em dia, quando a gente... E isso que você falou é uma grande verdade, tá? Eu também atendo mulheres, né, 22, 23 anos, que quando eu já... Em algumas rodas, assim, vou pegar a camisinha, falar que não pode abrir o preservativo com a boca, porque a boca já tem uma proliferação de bactéria, né? Porque até isso você vai ensinando. Eu falei, gente, através da boca, quando você pode se contaminar com uma IST, você vai falando pro jovem, o adolescente que tá iniciando. A gente via fotos, desculpa, você falou de boca, eu lembrei de herpes. Os nossos livros, livro de educação sexual, não fica você achando que era imagem de Kama Sutra, imagem de brasileirinha, não, meu amor. Era fotos de vulvas parecendo couve-flor. Eu tô mentindo? Assustador. Não, mas era assustador. Morrendo de medo de transar, de ficar com a periquita daquele jeito. Aí eu pensava, como eu vou explicar pra minha mãe? Então, mas você vê, eu gosto desse assunto, porque assim, também o jeito que veio a sexualidade na década de 80, por conta do fenômeno AIDS, veio bem por essa questão higienicista. Então, bem era totalmente pensando funcionou, né? Então, mas funcionava, pelo menos tinha alguma coisa. Alguma né? coisa. Então, assim, era uma coisa patologizante, era uma coisa, né, de olha, você pode ficar doente, isso aqui, que não é legal também, porque assim,
assim, daí você vai crescendo com um monte de pessoas que, infelizmente, ficam traumatizadas, frustradas, e aí, em vez de viver suas potências sexuais, não conseguem. Mas tinha alguma Pelo coisa. menos não teve vulva de couve-flor, meu amor. Teve alguma coisa. Algumas até brócolis, viu? Ficava até esverdeado, tá? Então, hoje em dia, o que a gente consegue entender, também é novo, não tinha aquela época, que é uma questão biopsicossocial. Então, a gente vai falar de ECT, vamos. Mas a gente vai falar de desconstrução. A gente vai falar de todos os corpos que estão aí para o prazer. A gente vai falar da parte maravilhosa que pode ser a vida sexual, desde que responsiva, que quando você inicia essa prática, outras coisas vêm junto. Então, a gente tem que falar isso pro jovem. Mas vamos voltar pra menina de 23 anos que não sabe de abrir 23, camisinha. não sabe. Ai, que Não, ótimo. pensem vocês, gente, contratando sexóloga pra fazer um momento ali de, ó, como eu vou potencializar meus prazeres. E a hora que eu pego, levo um pênis e vou falar, gente, vamos ver aqui como vocês estão colocando aí o preservativo. Não colocava, não segurava a base, a pontinha ali, pra ter o lugar e o espaço para que o esperma ficasse na ejaculação. Meninas super bem-sucedidas, que inclusive moram fora do Brasil hoje, que colocavam o preservativo de forma equivocada, só colocavam. Né? Deu sorte, né? Estavam preocupadas em como colocar de forma excitante, mas não estavam preocupadas em colocar da forma Estavam que preocupadas em performar e não em prevenir. E não em prevenir, né? Então hoje a gente você falou uma coisa perfeita, a gente está num momento que nós estamos falhando como sociedade, sim, Muito. porque é nossa função. Enquanto a gente tiver esses números alarmantes de exploração, de abuso, estamos todos falhando. Porque quando eu tomei essa vontade de atuar, de ser tão atuante, eu pensei, não adianta eu proteger só meus filhos. Né? O buraco é muito mais embaixo. Assim, meus filhos estão na sociedade, eles estão no mundo. Eles têm vários amigos, esses amigos têm outros amigos. Então, se essas informações não ultrapassarem a barreira da minha casa, não vai adiantar de nada tanto esforço meu. Né? Então, enquanto tiver crianças que não sabem o que são as 4 regras de proteção, que não sabem onde deve receber ou não um toque, enquanto tiver essa cultura de que avó, tio pode tudo, né? Por que não pode? Tem que explicar para esse avô, mas eu sempre beijei o bumbum dos meus netos, mas não vai beijar mais, porque os abusadores estão em todos os lugares. Você gostaria de ver o tataravô, o vizinho, o moço da esquina beijando o bumbum da sua neta até ela entender que aquilo não pode com 13, 14 anos? Essas informações não chegavam, mas tem que chegar. Né? É desconstrução. E foi muito legal você trazer essa questão das fases, porque pela caixinha que nós colocamos no Instagram, deu pra perceber que é uma grande questão, né? Gente, em que momento... fiquei indignada com vocês me desculpem. Eu fiquei muito indignada. Eu acho que esse em que momento falar também traz uma coisa não só de falar de sexo, mas de em que etapa... Como abordar o sexo em cada etapa. Então, é muito legal você trazer essa questão das fases. E aí, eu dou uma dica também bem legal, assim, que eu acho que tem gente que fala assim, Lu, eu quero começar, mas eu tenho dificuldade. Eu não consigo falar. Eu vou dar um exemplo que antes de gravar eu falei. Vamos lá. Criança começa a andar. O anjinho, vai destruindo a casa. Ele vê uma tomada. Ele vai querer enfiar o dedo ali? Vai. Ele vai ter essa curiosidade? Vai. Você não vai olhar e falar assim... Ai, talvez esse não seja o momento adequado, porque ele ainda não tem aula de ciências, ele não está familiarizado com o conceito de eletricidade. Então eu não vou falar nada. Você resolve do jeito que dá, você vir e falar, não bota o dedo aí, senão você morre. Simples assim. Você vai tomar choque e vai morrer. Você protege o seu filho. Eu sou jornalista. Fogo, né? Fogo, de tantas coisas que você... A altura... ele não entende o conceito da gravidade. Não vou falar pra ele que ele não pode chegar perto de uma janela sem grade. Vou esperar que ele tenha aulas de física pra abordar esse assunto. Não, você fala, não vai aí, senão você vai morrer. Então, E aí, informação, eu venho de uma área, né, de comunicação. Informação é poder. Informação é poder. Se você não tá dando pro seu filho a informação que vai virar o poder dele se proteger de um abuso, você como pai e mãe tá fazendo o quê? Desculpa, a crueza. Eu acho que as pessoas podem falar, Paloma não tem filho, pra ela é fácil. Mas, cara, eu nunca faria nada. Se eu tivesse filho, eu nunca faria nada que tornasse ele um besta, vamos dizer assim, sabe? Ou que deixasse ele vulnerável, né? Vulnerável, vendidaço na situação. Que amor é esse que você não pode dar uma informação que vai proteger? E criar vínculo e conexão. Então, eu costumo eu tenho uma dica, as pessoas realmente têm dificuldade de falar sobre sexualidade até na fase adulta, né? A gente já fez outros podcasts falando disso. Saco, gente. Então, assim, estamos numa geração que não aprendeu
que o sexo faz parte da vida, que a gente só existe porque existe sexo, mas que o sexo não faz parte da educação sexual infantil, o sexo faz parte da educação sexual na fase da adolescência. Então, na infância, a gente vai falar de sexualidade e desse fenômeno que é exatamente essa construção do desenvolvimento humano saudável, emocional, cognitivo, tá tudo relacionado à sexualidade. Comportamento, como eu me expresso, como eu me identifico, como eu me coloco pro meu amiguinho, como eu respeito o corpo do outro, o meu, onde eu recebo toque, como eu me relaciono, como eu crio amizades. Isso é sexualidade, segundo a Organização Mundial da Saúde, né? Não estamos falando balela aqui, estamos falando de um órgão, né? E sobre a questão do abuso? Como identificar um possível abuso e como abordar isso? Você falou uma coisa ótima. Primeiro assim, gente, as crianças, elas estão a todo momento querendo falar com a gente e mostrar que elas estão numa situação estranha, mas elas escolhem as palavras como último recurso. Então, assim, mudança de comportamento, tanto na escola quanto em casa. Silêncio, às vezes a mudança de hábitos alimentares. Então, se era uma criança que comia muito, passa a não comer, porque de repente ela acha que o corpo dela, se ela tá mais cheinha, ela acha que aquele corpo era atraente, então ela passa a querer não comer pra se esconder, pra sumir, pra ter aquela referência sumir, ou então pra ficar diferente daquele corpo que é abusado. Então, quando quem comia pouco começa a comer muito, uma disfunção alimentar, tem que dar uma olhada. Agressividade, a gente pode olhar também automutilação, que é algo muito triste. Às vezes a dor. E assim, gente, as crianças são muito espertas. Elas às vezes, mesmo esse toque dessa outra pessoa, elas sentem uma coisa estranha. Graças aos deuses, a gente tem percepção, um instinto. Então, às vezes, a criança, ela não sabe identificar que aquilo é errado, mas também não desce bom. Então, você fala pro seu filho, olha, quando qualquer carinho, qualquer fala, você sentir que tem uma coisinha estranha, que mexeu aqui de um jeito diferente, que sabe que o seu coraçãozinho acelerou, tem que contar pra mamãe. Vamos parar com essas coisas de, por exemplo, avós e tios. Olha, eu vou te dar um brigadeiro aqui, não conta pra mamãe e papai. Você tá ensinando criança a omitir informações preciosas. Então, até uma fala inocente, por isso a gente tem que educar os mais velhos. Eu vou te dar essa balinha antes do almoço, mas não contar nada pra sua mãe. O que eu tô ensinando meu filho? De que ele pode ter segredo comigo, né? Então, a gente tem que mudar a nossa verbalização e a gente existe hoje esse momento. A criança vai mudar de comportamento, a criança vai ter reações diferentes e geralmente vai ser através de desenhos. Então, por que a escola é tão importante? Por que a gente tem que levar, capacitar melhor? E os educadores, eles são super aptos a isso, porque eles sabem que lá se dão esses fenômenos. Muitas vezes a criança, através do desenho, ela tá contando tudo. Então, um desenho simples, ela faz um desenho diferente. A gente tem até aulas para identificar esse tipo de desenho. Agora, beleza, identifiquei o desenho, vi que minha filha tá com um comportamento diferente, ou até ela mencionou, o que é importantíssimo, gente, a vítima nunca pode ser revitimizada. Então, quando a criança vai contar alguma coisa pra gente, sendo nossa filha ou não, a gente jamais deve ter uma cara de espanto. Então, por mais que aquilo esteja descendo extremamente, você vai ter que ter um semblante natural, e para isso a gente tem que treinar, gente. Essa comunicação assertiva, ela é treinável como tudo, né? Então, tem que respirar. Me conta mais sobre isso. Sempre mostrar um interesse. Me conta mais. Como você se sentiu? Você tem razão, isso é muito ruim, isso não era pra ter acontecido, eu vou te ajudar, pode ficar tranquila que eu vou te ajudar, não precisa ficar contando pra mais ninguém, a mamãe vai te ajudar, a tia da escola, a Pro vai falar, e não fazer com que essa vítima fique contando, recontando essa história várias vezes. Não, isso é péssimo pra adulto, isso é péssimo pro adulto, imagina pra criança, toda hora, então assim, parou ali. Então, quando a gente fala de fluxo de atendimento, de escuta especializada, é justamente esse olhar. Então, a criança vai trazer, um semblante ameno, tranquilo, jamais demonstre espanto, nem a pena. Voz, nem pena. Fala assim, nossa, isso é uma situação muito ruim. Você realmente não tinha que ter passado por isso e tá errado. Esse tio que fez isso, o papai, o vovô, o amigo, ele tá muito errado e eu vou te ajudar. E aí, esse compromisso humano, gente, a gente tem que ter, né? Porque daí o que tá acontecendo hoje é que a gente tá vendo as coisas acontecerem embaixo do nosso nariz e a gente faz isso aqui, ó. Cara. Não aconteceu comigo. Aconteceu, cara. Aconteceu com você. Não, tá acontecendo. Trouxe. O que eu faço com isso? Pra onde eu tenho que levar? É pra escola? Isso. Coordenação? O que você tem que fazer? Qual é o fluxo? E como orientar no sentido de, às vezes, pode acontecer um medo da criança. Aquele caso, né? Do abusador falava, ó, se você contar, como conseguir tirar essa informação, amenizando essa questão, tranquilizando, né, a criança. Então, hoje em dia a gente está num fenômeno assim. Existem algumas organizações, tem até um projeto maravilhoso que é do Instituto Avon, junto com a Rede Accor de hotéis, que eles tiram a vítima de abuso, de violência. Nossa, que maravilhoso. É claro que assim, gente... Colocam num hotel longe de casa. Colocam numa... Ai, que ótimo. Só que assim, é claro que esses... é muito bom, né, de imediato, mas acho que são durante 30 dias ou 40 dias,
dias, mas tem um apoio psicológico e tal. Porque, teoricamente, nesses 30, 40 dias, o que a polícia, o que o sistema de justiça tinha que fazer? Pegar esse abusador e enjaular. Só que aí, meus amigos, não é isso que acontece. A gente tem esse mito na nossa cabeça que nem a bandidagem respeita estuprador, que nem a bandidagem tolera a pedofilia. A bandidagem de 50 anos atrás. Porque esse caso que eu citei primeiro, foi feito boletim de ocorrência, foi feito exame de corpo de delito, que é uma situação muito delicada, a chance de revitimizar ali é muito grande, a chance da criança se traumatizar ali na hora do exame é muito grande, porque é um ambiente estranho, várias questões. Não foi feito nada. O Ministério Público não fez nada. Essa pessoa tá solta, provavelmente consumindo pornografia infantil. Outras vulneráveis aí disponíveis. Em busca de novas vítimas. Então não ache que a sociedade ela vai te proteger. Quem tem que proteger e evitar que aconteça com seu filho é você. Porque vamos supor que funcionasse. Vamos supor que você foi lá, você denunciou. Que ele tá preso. A pessoa admitiu, se vocês querem saber, admitiu. Não aconteceu nada. Então, assim, é legal esses 30, 40 dias, porque, teoricamente, o sistema de justiça teria que funcionar. Não funciona. Por isso que eu reforço, é melhor prevenir do que remediar. Porque se for uma pessoa próxima, se for uma pessoa próxima estourada, se for uma pessoa próxima estourada que tem porte de arma, você faz o quê com a sua criança? Você entrega pra ele ficar abusando direto? Mas olha que detalhe, essa pessoa assumiu, e não é que assumiu a culpa. Falou minimizou. Eu fiz mesmo, e aí? Acha normal, acha natural, que é essa cultura que a gente tem que desconstruir. Mas você falou uma coisa muito fantástica. Por exemplo, no caso dessa criança, os pais recebendo com um semblante tranquilo pra não causar trauma do ponto de vista de eu sou culpada, meu pai agora vai brigar. Porque imagina se você tem uma discussão com esse tio na frente da criança. Péssimo. A criança não pode ver essa briga, não pode ver gritos, você não pode sair xingando, puto da vida. Você não pode ter esse tipo de reação, né? A gente tem que ter os pais reagem Os como? pais não podem ter uma reação agressiva. Tô no mercado e alguém foi lá e mexeu com a minha filha. E eu saio correndo falando, tem até um vídeo, saio correndo falando palavrão, indo atrás, agora eu vou matar. A criança acha que ela foi culpada. Ela vê aquela agressão e fala, o que eu fiz? E aquilo fica registrado lá na memória delas ali primária como uma culpa. Meu pai ficou bravo, irritado porque eu ocasionei isso, o que eu fiz? Né? Então, é a vítima se revitimizando. Então, adultos, nós teríamos que ter essa consciência de que a gente não pode prejudicar ainda mais e retraumatizar mais. Então, tem que passar uma respiração, fazer um semblante tranquilo, porque a criança é muito esperta e você vai se conectar, é um rapport. Filha, você tem toda a razão, isso não podia acontecer. O tio tá errado, você é vítima, isso não deve acontecer, não vai mais te acontecer, porque eu vou te proteger. Pode ficar tranquila. Se foi fazer esse exame, olha, agora pra gente te proteger ainda mais, a gente precisa mostrar pras autoridades que isso que ele fez estava errado, pra que ele não faça com ninguém mais. Ou se for bem pequenininho, pode falar, a gente vai num médico, isso, pode falar isso, já vai conversar mas com assim, você. A gente tem que ter sempre deixar tranquilo que a vítima é vítima, pra ela ficar tranquila, que ela não fez nada de errado e que agora nós adultos, ou o cuidador, quem seja, vai protegê-la e agir assim. A gente precisa agir assim. Porque hoje a gente tem uma cultura de que, infelizmente, às vezes a mulher fala pra não falar porque depende desse marido financeiramente. Qual a solução, gente? A solução é a gente ter programas no futuro onde essas mulheres, essas vítimas consigam sair daquele lar, ir para um espaço, conseguir entrar no ambiente de trabalho. Então, esse é nosso sonho também através de instituto que a gente consiga... O próprio governo dá uma pensão pra essa mulher, dá pensão pra tanta gente. Não, custa tanto o abusador dentro da cadeia, né? Entendeu? Dá um dinheiro, quando você precisar, um salário mínimo pra você se manter com a sua filha. É disso que você precisa pra sair do lado do abusador? Já que eu, Estado, não vou prendê-lo? Eu acho que a gente precisa ser prático. E uma coisa boa também da gente deixar bem claro nesse podcast. Gente, todo trauma, o trauma de abuso, ele realmente é o mais difícil de lidar terapeuticamente. Eu não cuido desse pós-trauma, né? Tenho minhas amigas aí sócias que são reprogramadoras, psicanalistas. Mas todo trauma é possível a gente voltar lá e ressignificar esse trauma. Então, pra quem já passou, quem tem aí sua criança, ou você mesmo adulto que não sabe, você sabe que aquela dorzinha tá ali, é possível, em poucas sessões, às vezes não tão longas, você olhar pra aquela dor, ressignificar esse trauma, que é até um tema legal de vocês um dia gravarem. A gente pode gravar. Isso é interessante com quem trabalha. Mas quanto tempo leva? Então, na verdade... A pessoa vai conviver com aquele fantasma quanto tempo? Então, a questão o ideal é prevenir. Prevenir. Mas uma vez ocorrido,
ocorrido. Como a gente está num país onde a gente tem mais de 800 mil vítimas ali no ano, é possível reprogramar esses traumas. O Instituto, a gente tem também esse braço até de... O nosso objetivo é esse, angariar fundos das empresas, inclusive que pode ser abatido de imposto de renda, para que a gente consiga atender essas vítimas. A gente quer que não aconteça. Então, vamos, primeiro braço, primeira frente, a gente tá ali capacitando profissionais. Aonde? Na escola, nas ONGs. A gente tá fazendo um trabalho já com ONG que recebe essas vítimas, porque elas também não sabem o que fazer. Então, eu tô ali no sistema, tem verbas, aí tem uma ONG que recebe vítima de violência, mas quem tá ali atuando e vai receber, não sabe oferecer uma escuta especializada, não sabe como que é o fluxo de atendimento, para onde eu vou mandar, qual que é o âmbito legal, a se vai assessora, pra delegacia, se vai pra delegacia, e aí fica revitimizando. E também ter esse olhar de olhar para essa vítima e curá-la. Curá-la é Como forte. chama a sua ONG, Lu? O Instituto Rapping. Instituto Rapping. A gente vai colocar o Depois arroba a gente aqui. coloca o arroba. Se você quiser apoiar, seja financeiramente, ou seja doando seu tempo e o seu conhecimento, porque a gente precisa se fortalecer, né? Se mobilizar. Gente, como é possível, né? Às vezes eu fico pensando, a gente tem tanto olhar, dá pra gente mudar esse cenário, isso é possível através de informação, de conhecimento e de reprogramar esses traumas, porque tem uma coisa importante que a gente estudando percebeu. A vítima de hoje, é triste falar isso, é duro, mas é real, gente, é pesquisa científica. A vítima de hoje provavelmente será um possível abusador no futuro. Então, quando a gente olha, existem até filmes hoje, quando a gente olha uma pessoa que abusa hoje, muito provavelmente, eu diria que quase 90% dos casos de quem abusa... É parecido com o ciclo da violência, a pessoa que apanhou ouvir a pessoa que bate? Parecidíssimo. Esse é real, esse é o ciclo. Por isso que é importante, a gente já tem países europeus que cuidam dos abusadores, porque senão eles vão continuar revitimizando. Então, é importantíssimo quem sofreu abuso reprogramar esse trauma para lá na frente, sem perceber, inconscientemente ou não, ser um próximo abusador. Porque a gente faz o que se a gente não quebra ciclos, a gente continua. Ou a gente vira aquela mulher desgraçada, desculpa o palavreado, que fica sabendo de uma menina de 10 anos que foi abusada e fala, mas também ficar rebolando. Pô, minha irmã, você não pode ficar passando pano pra abusador. Acha natural. A maioria das vítimas são sim mulheres. Se você se isso passar pela sua cabeça, porque culturalmente pode até passar, tem mulher adulta que acha que vai perder, que uma menina de 15 anos quer roubar o marido delas. As pessoas são totalmente doidas, descompensadas. Se isso passar pela sua cabeça, cale a boca. Não bote isso no mundo, porque isso vai reverberar. A gente, como mulher, e aqui eu falo muito conscientemente, a coisa mais triste que tem é mulher machista. Porque essa cultura toda de abuso não é uma cultura feminista, meus anjos, é uma cultura machista, que o homem faz o que quer com o corpo do incapaz, que foi o que você falou. Do vulnerável, né? Do vulnerável. E você acha que eles acham que quem são as pessoas vulneráveis? Eles? Vulnerável é você, querida. E nossas meninas, né? Nossas meninas, piorou. A gente tá agora num movimento, como esse podcast vai agora, mês que vem a gente resolveu, muito doidas, fazer um congresso de proteção e prevenção. Mês que vem você tá falando abril. Abril a gente vai fazer. Vai ainda esse programa, se a memória não me falha, na última de março. Que bom, tomara que dê tempo. Porque a nossa ideia é começar o movimento. A gente falou, gente, não dá pra gente... Só o trabalho de formiguinha, ele demora muito. Como é que a gente faz pra tentar capacitar o maior número de pessoas possíveis? A gente falou... Congresso, um movimento trazendo nomes que estão atuantes. Pode participar de forma online, vai ter presencial, dia 4 e 5 de abril, em Natal. Mas a ideia é a gente movimentar. Então, assim, a gente vai estar trazendo um monte de ferramentas pra gente usar na escola, pra gente usar em ONG, pra gente usar no nosso ambiente familiar, que a gente consiga educar essas crianças pra protegê-las e preveni-las. Se não, que a gente consiga reprogramar esses traumas pra aliviar essas dores e ter seres humanos aí capazes de serem felizes e se desenvolver saudavelmente, né? Tá. Lu, pra finalizar, ali naquela câmera que você já conhece de outros carnavais, o que você diria pra quem tá acompanhando a gente e ainda tem medo de falar com os filhos sobre educação sexual? Evitar o assunto é proteger do mundo ou é tornar mais fácil o seu filho virar uma vítima de abuso? É tornar mais fácil. Eu diria que o silêncio, ele não protege e ele não erradica essas estatísticas. E nós não estamos distantes dos abusadores, infelizmente. Então, com amor, com educação, trazendo conexão, vamos buscar ferramentas para criar essa ambiência dentro dos nossos lares, buscar na escola do seu filho rodas de conversas com os pais, perguntar para as escolas se elas estão fazendo esse movimento junto com os jovens, com as crianças, porque daí a gente começa a ter uma egrégora, a escola começa a se preocupar, a família começa a ter uma ambiência, e em grupo é muito mais gostoso e fácil a gente lidar com essa temática. Vamos desconstruir para construir um futuro diferente do que a gente tem agora, né?
Muito obrigada, muito gente. obrigada. A gente agradece. Passou voando o tempo, é realmente um assunto muito importante. Então, eu espero que você que esteja nos assistindo compartilhe esse episódio, porque as pessoas precisam dessa informação, né? Lu, Qualquer dúvida também pode entrar no meu Instagram pessoal, Lu Cabral. eu ia perguntar agora como as pessoas podem te achar nas redes sociais, porque por lá a Lu compartilha muito conteúdo legal e para saber também das informações do congresso. Ah, que bacana. O meu pessoal é o @Lu Cabral Sexóloga. Nosso instituto é Instituto Happy, HEPIM. E o mês que vem tem esse congresso. Muito obrigado. Esse lugar tá sempre no meu coração. Sempre que a gente puder, a gente vem aqui trazer informação. Você que mora no nosso coração. Muito obrigada. Vamos precisar um outro tempo trazer você de novo. Bom, este episódio é um oferecimento Hubcon. Estrutura completa com múltiplos cenários dinâmicos para a criação. Eu errei aqui, vou falar de novo, hein? Esse episódio é um oferecimento Hubcon, estrutura completa com equipamentos de ponta e múltiplos cenários dinâmicos. No Hubcon você conta com serviços de criação publicitária, assessoria de imprensa, produção audiovisual, que nada mais é do que fazer o que a gente faz aqui no Protagonistas, eles que cuidam das câmeras, da iluminação, do áudio. E também você conta com assessoria empresarial. Tire o seu projeto do papel, fale com a gente. Uau. E não deixe de acompanhar o protagonistas.podcast, nosso Instagram. É por lá que a gente compartilha os cortes dos episódios. E também compartilha várias informações com vocês. Inclusive, abre caixinhas para vocês poderem fazer as perguntas de vocês para as nossas entrevistadas. A nossa intenção é sempre não só levar informação, inspiração, também tirar dúvidas. Então interajam lá com a gente, tá bom? A gente está aqui no YouTube e no Spotify. Quem tiver no YouTube, clica, se inscreve no nosso canal. Quem tiver no Spotify, segue a gente, avalia, por favor, o Protagonistas. Isso é muito importante para o nosso trabalho. Se você quiser participar do Protagonistas Podcast, você também pode entrar em contato com a gente. Você pode ser a próxima a estar aqui nessa bancada. Exatamente. A gente se vê na semana que vem. Beijo, meninas! Beijo, obrigado. Protagonistas, um podcast apresentado por Ariane Lobo e Paloma Mina. Aqui você vai ouvir histórias reais de empreendedorismo e todos os perrengues que fazem parte dessa jornada. Um espaço onde o sucesso vai além do próprio negócio. Protagonizar as nossas histórias é o que a gente busca. Vem com a gente se inspirar?